Amados irmãos, se você for em Atos 10, vai falar sobre o centurião Cornélio, né? E Deus teve um mistério com os centuriões, né? Nós vemos o centurião de Cafarnaum, aleluia, né? Aquele que teve tanta fé, que agradou a Jesus. Vamos ver também um centurião próximo da cruz de Jesus, que quando Jesus ele morre dá o brado entregando a sua vida, né? Dizendo que está consumado, que o céu escureceu, né? Ele vai dizer, verdadeiramente, o centurião vai dizer, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Aleluia! E aqui nós vemos também o centurião Cornélio, um homem, irmão. A Bíblia não diz se ele era judeu, cristão eu creio que não era, porque embora a igreja já existisse nesta época, se ele fosse um cristão não haveria necessidade de Pedro ir lá pregar a palavra para ele. Aleluia! Então muito provavelmente, né, ele sendo um judeu, ele tendo a cidadania italiana, ele devia ter a fé aprendida de algum judeu, né? Ou era um judeu prosélito, que é um convertido ao judaísmo, né? Mas o texto vai dizer que esse centurião, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele fazia esmolas, ele fazia, o texto diz, que ele de contínuo orava a Deus. Aleluia, mas ele não era cristão, guarde isso, mas ele fazia orações. Tem muita gente, né, que é religiosa, que ela ora, ela reza, não é isso? Faz preces, fale o nome que você quiser. Mas, irmãos, Deus é só um. A questão é que nem todas as pessoas querem a verdade. Quem quer a verdade vai acabar encontrando Jesus, porque Jesus é a verdade. Aleluia! Então mesmo que ele esteja numa falsa religião, se ele quer a verdade, ele vai ter um encontro com Jesus, porque Jesus é a verdade. Então naquela falsa religião ele vai começar a questionar isso, questionar aquilo outro. Aleluia! Vai chegar a hora que o próprio Deus fala assim, não, eu sou a verdade. Deus vai se manifestar. Agora, quando a pessoa está numa religião e ela não quer a verdade, ela vai ficar na mentira a vida toda. Aleluia! Então este homem aqui chamado Cornélio, ele tinha a sua fé já em Deus, embora não conhecesse direito, né? Não soubesse como se achegar a Deus, mas do jeito dele ele fazia orações. E aí, irmãos, o que nós vamos ver? O texto diz que no meio de uma daquelas orações, inclusive ele estava em jejum, aparece um anjo para ele. E o anjo fala assim para ele, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Porém, agora vai até Jope, envia homens e manda chamar Pedro, porque ele te dirá o que você deves fazer. Aleluia! A primeira coisa que eu aprendo aqui, que uma pessoa pode ser religiosa, mas não ser salva. Aleluia! Cornélio orava, mas o texto dá a entender que o anjo não está sendo duro, rigoroso com ele, está sendo amável. O anjo vai falar assim, o anjo está falando para ele, Cornélio, tudo bem que tem orado, parabéns para você, você tem feito esmola, Deus te agrada, né? Deus está vendo, porém você precisa ouvir a palavra para ser salvo. Aleluia! Pessoas podem dar esmola e podem estar orando, é bom agradar a Deus? É, mas para ser salvo você precisará ouvir a palavra de Pedro. Aleluia! Isso significa dizer o seguinte, que para a pessoa ser salva, não basta boas obras. Não se compra a salvação, aleluia. E mesmo que a pessoa já ore, ela pode não estar sendo uma pessoa salva, porque ela precisa ouvir a palavra da verdade. Então Deus, vendo aquilo, mandou ele chamar Pedro, que estava próximo. E Cornélio então vai chamar os seus amigos ali, os soldados que estavam no seu serviço, seus criados, e mandou Pedro. Deus deu um endereço, aleluia. E Pedro, por sua vez, está orando, próximo do meio-dia. A Bíblia diz que ele teve fome. Enquanto preparava o almoço, ele teve um arrebatamento, ele teve uma visão, porque até então Pedro pensava, só nós judeus somos pessoas limpas, as outras pessoas são imundas. Aleluia! Então Deus dá uma visão para Pedro e vê um lençol cheio de animais imundos, porque os judeus tinham e tem até hoje na lei, os animais imundos, né? Que é o porco, tem animais de várias espécies que são tidos como imundos para o consumo.
Aleluia. E Pedro vê esses animais descendo num lençol na visão. E Deus fala assim para Pedro: Pedro, levanta, mata esses animais e come. Aí Pedro: Senhor, eu não vou comer não, porque eu jamais comi coisa imunda. E Deus fala de novo: levanta, mata e come. Não chame do comum aquilo que Deus purificou. Aleluia. E Deus fala isso 3 vezes. E aí ele acorda daquela visão, daquele êxtase, daquele arrebatamento. E ele não entende direito. Aleluia. Porque Pedro, nessa época aqui, irmãos, está mais ou menos igual Jonas, né? Escolhendo quem queria e quem ele queria pregar, para quem ele queria não, e escolhendo quem fosse ser salvo. Aleluia. E muitas vezes nós somos igual Jonas também. Escolhemos para aquele ali não, para aquele outro lado também não, para esse eu vou pregar, para esse moro, para aquele não. E às vezes Deus vai lá e salva justamente quem a gente não está orando. Aleluia. Porque esse é o nosso Deus, é Ele que escolhe, não é eu nem você. Aleluia. Por muita gente eu não estaria aqui, por muita gente você não estaria aqui, mas Deus nos escolheu. Você pode dizer aleluia. Para muita gente, aleluia. Tem gente que esperava a gente não estar na casa do Senhor, até crente. Aleluia. Mas nós estamos. Aleluia. Porque até aqui o Senhor que nos escolheu, nos ajudou e vai continuar nos ajudando até o final. Aleluia. O mesmo Deus que nos tirou do Egito, vai passar conosco no meio do mar, vai passar conosco no deserto e vai nos introduzir na terra prometida. Você pode dizer aleluia nesta noite? Aleluia. Deus não abandona o seu povo no meio do deserto. Aqueles que foram prostrados foram os que não creram. Você está crendo, você dá uma glória aí? Aleluia. Deus vai ser contigo. Então a Bíblia vai dizer, irmão, aleluia, que Pedro estava assim, de repente batendo na porta de Pedro, aleluia, pois não. Quem mandou aqui foi Cornélio, o centurião, né? Temente a Deus, ele estava orando, estava em jejum, até às 3 horas da tarde, mas diante dele se apresentou um varão, um anjo, né? E disse que Deus está ouvindo as orações, mas Deus mandou chamar você, para que você pudesse, né, trazer as palavras para nós. Aleluia. Aí Pedro vai dizer assim, aí Pedro entendeu, aleluia, que aquelas pessoas que ele chamava de mundo, aleluia, Deus já a purificou, Deus estava chamando também, era para ele ir lá pregar, aleluia. Aí ele vai dizer: reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, aleluia. Deus, irmão, não faz acepção de pessoas. Mas aqui eu quero explicar para você o seguinte: o que Pedro está querendo dizer com isso? Que Deus não faz acepção de pessoas no sentido de que, para Pedro, as pessoas que iriam ser salvas eram só os judeus. E Deus, quando Pedro diz isso, Pedro está dizendo: Deus não faz acepção de pessoas, Deus salva tanto o judeu como o não judeu. Aleluia. Agora, quanto a amar, irmãos, Deus ama aqueles que é dele. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, não é isso? Aleluia. Por quê? Porque Deus, ou Jesus, está querendo ensinar o seguinte: que Deus não ama só os judeus, Deus ama os judeus, ama também o não judeu, aleluia. Mas se você for falar assim, mas Deus ama toda a pessoa, irmãos, se Deus amar todas as pessoas do mundo, como é que tem pessoas no inferno? Se Deus ama todas as pessoas do mundo, por que então lá no Gadareno ele foi lá e salvou só o Gadareno? Aleluia. Deus ama aquele que crê no seu Filho Jesus. Aleluia. Deus aceita para ele aquele que crê no seu Filho Jesus. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim, mas aceitou de Abel? Porque a de Abel apontava para o Cordeiro. Deus olha para aquele que crê no sangue. Quando Deus vai destruir, né, irmãos, o povo do Egito, os filhos de Faraó, ele vai falar: eu vou passar, mas aonde eu ver o sangue, o Espírito da morte não vai entrar. Ou seja, não é aonde, irmão, eu vejo o sangue, é onde ele vê o sangue sobre. Aleluia. Então, irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Deus salva tanto aquele que é o judeu como o que não é judeu. Aleluia. Então, irmãos, você é um privilegiado quando você crer. Não tem para onde fugir, irmãos. A Bíblia diz que aquele que antes Deus conheceu. Da onde que Deus te conheceu? Aleluia.
aquele que dantes Deus conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. E aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Não está dizendo que aquele que Deus predestinará lhe salvará, e aquele que lhe salvará, ele justificará, mas aquele que ele justificará, ele glorificará, botando no futuro. Não, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Deus olhava para nós, estando no mundo cheio de pecado, e ele olhava e dizia: eu já te justifiquei, já te chamei, te glorifiquei. Embora nós ainda não fomos glorificados, na visão de Deus nós já fomos glorificados, já estamos com ele no céu, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Deus não depende, irmão, nem de nós. Aleluia! Assim, Deus depende de mim, sim. Deus depende de eu crer. Aleluia! E quem é o autor e o consumador da fé? É Ele. Nós só cremos porque Ele nos deu fé para crer, irmão. Porque senão o homem ia se gloriar e dizer: tá vendo? Eu alcancei isso porque eu tenho fé. Aleluia! A fé é um dom de Deus. Aleluia! Para crer nele, irmão, é um dom que Deus nos deu de crer. Aleluia! Então, irmãos, Pedro falou assim: tá bom, vamos lá. Aí Pedro foi lá com eles. Quando chegou lá na casa de Cornélio, Cornélio corre aos pés de Pedro, se ajoelha, e Pedro diz: levanta, eu também sou homem. Aleluia! Pedro, que o catolicismo, os católicos dizem que foi o primeiro papa. A pessoa se prostra, beija o pé, beija a mão, beija ele e ele aceita. Pedro, irmão, foram se prostrar para ele e falou: levanta-te. Só tem uma coisa que o Papa, como diz Charles Spurgeon, só tem uma coisa em que realmente Pedro se assemelha ao Papa, que é quando Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Aleluia! Nessa parte o Papa é igual a Pedro, porque Jesus diz para Pedro: para trás de mim, Satanás. E Jesus também, Deus, eu creio que diz para o Papa: para trás de mim, Satanás. Aleluia! Aí ele é igual a Pedro. Aleluia! E aí Pedro, irmão, foi lá e mandou ele levantar. E a Bíblia diz que Cornélio tinha chamado, irmão, já muitas pessoas para sentar com ele lá e escutar Pedro. Aí Cornélio diz: olha, Deus enviou o seu anjo, eu vi o anjo, e Deus mandou te chamar. Aleluia! Veja que coisa interessante. Por que o anjo não foi lá e pregou para Pedro? Eu sei que o anjo não pode pregar. As pessoas dizem: os anjos, eles desejaram pregar, mas não pregaram. Porque o anjo sabe quem é Jesus. O anjo sabe quem é Deus. O anjo está na glória, né, irmãos? Aí, muitas vezes eu pensei: por que o anjo não pode pregar? Porque afinal de contas, o anjo, ele sabe, eu creio, coisas de Deus mais do que nós. Aleluia! E conhece a palavra também. Porém, ele não tem uma coisa que nós temos. Aleluia! O anjo, irmão, nunca pecou. Aleluia! Porque se ele pecasse, ele não era mais anjo. Aleluia! Nós pecamos, então o anjo não experimentou a misericórdia, a qual nós experimentamos. Então hoje nós podemos falar o miserável pecador da misericórdia, porque nós também recebemos a misericórdia. Glória. Aleluia! Então nós podemos falar do perdão que o Senhor Jesus também nos deu. Aleluia! Jesus não te perdoou? Então fale também do perdão de Deus para qualquer que seja a pessoa. Porque às vezes você pensa assim: essa pessoa aí quer mais que ela morra, ela não tem jeito. Aleluia! Você espragueja. Aleluia! Creia que assim como Jesus te perdoou, Deus perdoará ela também. Aleluia! Mas o anjo, irmãos, você às vezes se torna como um anjo. Sabe por quê? Porque eu fico muito feliz quando eu vejo um pecador que se converte a Jesus. E a Bíblia diz que há alegria no céu com os anjos, como um pecador se arrepende. É ou não é? Aleluia! Né? Aí ele vai falar assim: Pedro, aconteceu tudo isso e nós estamos aqui para te ouvir, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu achar aqui, mandei te chamar, bem fizeste vir. Agora estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto Deus tinha mandado. Aleluia! E Pedro então começa a pregar, começa a falar. Interessante, irmão, que Pedro, ele não vai falar o texto, a pregação de Pedro, nós lemos aqui uma parte, não aparece, uma palavra elaborada para o povo da glória, para o povo da aleluia, não é nada disso, ele vem apenas narrando. Olha a pregação de Pedro, irmão.
Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo, andou fazendo bem, né? Curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, né? Nós somos testemunha, não só nós, mas todo o povo, né? Que Deus deu o Espírito Santo, mas não a todo o povo, mas as testemunhas que antes andaram com ele. Aí nós lemos aqui, e nos mandou pregar e testificar que ele é o que por Deus foi feito, foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A estes os profetas dão testemunho de Jesus, que todos que creem nele, no seu nome, receberão perdão dos pecados. E dizendo Pedro isso, essas palavras caiu sobre eles o Espírito Santo. Todos começaram a falar em línguas. Glória a Deus. Sabe o que me chama a atenção muito aqui, irmão? Muito aqui mesmo. É o fato de que Pedro, nem os que estavam ali, precisavam, irmãos, buscar horas e horas com a imposição de mãos, embora em outro texto Pedro orava em Paulo e as pessoas receberam o Espírito Santo, mas ali numa simples palavra o Espírito Santo caiu. E o que eu entendo com isso? O que faz o Espírito Santo cair? Basta a gente observar o que Pedro estava pregando. Quando é que o Espírito Santo vem sobre as pessoas? Quando testificamos daquele, né, que foi constituído juiz dos vivos e dos mortos, aquele que ressuscitou, aleluia, aquele que crê nele receberá perdão dos pecados pelo seu nome. Quando pregamos o perdão em Cristo, pelo nome de Jesus Cristo, aleluia, as pessoas recebem o Espírito Santo, aleluia. Pedro não disse aqueles que fizerem boas obras receberão perdão, não. Pedro disse aqueles que creem no seu nome. Pedro não vai dizer aquele que mais orar, mais jejuar receberá perdão, não. Pedro vai dizer que aqueles que creem no seu nome receberão perdão. Aleluia. Pedro não diz aquele que for um bom moço, aleluia. Ele vai dizer aqueles que creem no seu nome. Se você crê no nome dele, você tem perdão de pecados. Aleluia. Perdão de pecados, irmão, não é um mérito do homem, mas é um mérito da obra de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Pedro dizendo ainda estas palavras, caiu-lhe o Espírito Santo. Aleluia. Então que você venha meditar no seguinte, aleluia. Jesus, irmão, ele foi feito por Deus juiz dos vivos e dos mortos. Tem gente que pensa que morreu acabou. Não, vai enfrentar o juiz ainda. Aleluia, não vai escapar não. Tem pessoas que cometem crimes, pecados terríveis e morrem sem Jesus. E aí a pessoa pensa, morreu. Não, não acabou não. Ele é juiz dos vivos e também dos mortos. Aleluia. Ninguém vai escapar, irmão, do juízo de Deus. Aleluia. Nem quem está vivo, nem quem está morto. O único que vai escapar do juízo é quem crê em Cristo. Porque o juízo já está feito sobre nós. Nós já fomos julgados. Aonde? Em Cristo na cruz. Você pode dizer aleluia? Aleluia. É por isso que a Bíblia diz, portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Você consegue entender isso, irmão? Aleluia. Existe uma lei do pecado e da morte. Que lei do pecado e da morte é essa? Quando Deus disse para Adão, Adão, não come, senão você vai morrer. Isso é uma lei do pecado e da morte. Pecou, morreu. Porque o salário, o pagamento pelo pecado é o quê? A morte. Aleluia. Mas a lei do Espírito Santo de vida em Cristo, quando eu estou em Cristo, quando eu creio em Cristo, me livrou dessa lei do pecado e da morte. Essa lei ainda existe, porém eu estou livre dela. Aleluia. Como entender isso? Já expliquei isso. Como que você solta esta cadeira, ela cai? Existe a lei da gravidade. Aleluia. Se eu soltar, ela cai. A lei da gravidade existe. Isso é um fato. Assim também, irmão, quando um avião voa, ele está lá no alto, você sabe que ele pesa centenas de toneladas, mas por que não cai assim como uma caneta? A lei da gravidade ainda está ali sobre o avião. Porém, quem inventou o avião, quem criou, quem aperfeiçoou essa ideia, entendeu que aquela lei do empuxo e mais a velocidade, ela consegue burlar a lei da gravidade. A lei da gravidade existe, mas a lei que está sobre o avião é a lei mais poderosa. Então, o avião consegue burlar a lei da gravidade. Uma lei acima.
Então a lei do pecado da morte ainda existe, né? Mas nós estamos numa lei maior, que é a lei do Espírito e de vida em Cristo Jesus. Está em Cristo, está em vida, aleluia. Está em Cristo, tem vida eterna. Está em Cristo, aleluia, tem vida e vida com abundância. Está em Cristo, está na lei acima da lei da morte e do pecado, aleluia. Então por isso que Jesus é juiz dos vivos e dos mortos. A Bíblia diz que nós vamos passar sim pelo tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo abre cada um, né? Receba de acordo com aquilo que você fez, ou deixe de receber com aquilo que você também deixou de fazer, né? Então esse tribunal de Cristo, cada um vai receber a sua recompensa. Trabalhe para Cristo, tem recompensa, aleluia, né? Faça a obra de Cristo. A Bíblia não diz o que é essa recompensa, mas se no mundo há recompensas, se você trabalha um mês, o seu salário nada mais é do que uma recompensa por aquilo que você fez, aleluia. Se quem corre uma corrida e recebe lá uma coroa de louros, ou um troféu, uma medalha, ou um prêmio em dinheiro, é uma recompensa, aleluia. E há a satisfação, isso é provado pela ciência. Porque quando você faz um esforço, seja fazendo exercício ou correndo, isso cria em você, né, hormônios, né, que liberam o prazer e a recompensa por ter feito aquele esforço, aquela determinada coisa. A premiação no céu nós não sabemos como é. Não dizem que a coroa com pedra mais bonita. Eu creio que pode ter isso, mas não é isso, porque senão haveria um sentimento de vaidade no céu. Olha a minha coroa, como é que vem ter mais pedra? Tua não tem, otário. Eu creio que não é assim, aleluia. Eu creio, irmão, aleluia, que é algo tão indizível que a Bíblia não diz o que é, aleluia. Mas é algo que você vai saber que você recebeu o galardão por aquilo que você fez. E se você não tiver feito, você vai pensar, puxa, podia ter feito, aleluia. Então faça, irmão, a obra do Senhor, aleluia, né? Busque a Ele, aleluia. Dedique sua vida para Ele, aleluia. Seja instrumento nas mãos dEle. Pedro dizendo, irmão, essa palavra simples, aleluia, né? O texto me faz entender que Pedro não gritava, Pedro não sapateava, falava uma palavra assim, praticamente conversando, aleluia. E caiu-lhe o Espírito Santo, irmão. Porque você vai ver em Atos também que quando o Espírito Santo é derramado, todos falaram em línguas. A Bíblia diz que estavam todos assentados no mesmo lugar, aleluia. E o Espírito Santo veio sobre aquele povo e começaram a falar em outros idiomas, inclusive. Não só em línguas, mas falaram em outras línguas, em outros idiomas. Aleluia! Ninguém estava ali, né, irmãos? Falando, Jesus, me dá esse dom de... Não, Jesus foi lá e derramou. Porque era um propósito de Deus, irmão. O povo soube esperar no propósito, né? Esperaram 10 dias. Claro que hoje, muitas vezes eu aprendi errado, você também aprendeu errado, mas você vai aprender certo. Que quantas vezes eu queria evangelizar, irmão, e aí falavam para mim assim, não, irmãos, a Bíblia diz, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E aí você ficava em Jerusalém, que eles chamavam Jerusalém, eles chamavam a igreja. Mas não é nada disso que a Bíblia está dizendo. Jesus, ele após ressuscitar, ele apareceu 40 dias para o povo. Só que entre a sua morte, que é na Páscoa, até o Pentecostes, por isso são cerca de 50 dias entre a Páscoa e o Pentecostes. Jesus apareceu por 40 dias. Quando faltava 10 dias para o Pentecostes, ele vai falar assim, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então Jesus sabia que o povo só ia receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Faltava 10 dias. Então Jesus vai falar assim, espere esses 10 dias até ser derramado o Espírito Santo, aleluia, né? Hoje, o que é necessário você para receber o Espírito Santo? Aleluia. Você crê no nome dele. Você crê no nome de Jesus. Aleluia. Mas não tem que esperar o Pentecostes, já aconteceu há muito tempo. Aleluia. Basta você crer no nome dele. Aleluia. Vemos pessoas hoje. Não é o caso aqui, mas tem pessoas, irmão, que já foram aceitar Jesus 50 anos, nunca foram batizados com o Espírito Santo, porque estão esperando em Jerusalém. E aí também nunca fizeram nada, nunca saíram para dar um folheto, nunca evangelizaram. Por quê? Estão esperando. Nós já temos o Espírito Santo. Você pode dizer aleluia? E a Bíblia vai dizer que nós não recebemos o
o espírito de escravidão, para outra vez andar em temor, mas recebemos o espírito de filho, o qual clama, Abba, Pai. Glória a Deus. Quem que é o espírito de escravidão? Para estar com medo. Olha, vai acontecer o juízo. O crente não tem medo do juízo, porque para ele, irmão, não há juízo, não há condenação para ele. Aleluia. O mundo tem que temer o juízo. Você pode pregar o juízo para o mundo. Aleluia. Você pode pregar a ira de Deus para o mundo, se não creia em Cristo. Né, irmãos? Aleluia. Mas sobre o crente não, aleluia. O crente lavado e remido no sangue do Cordeiro. Jesus já pagou o preço por nós naquela cruz. Aleluia. E o crime, irmão, ele não pode ser punido duas vezes. Na justiça do homem. Se alguém foi preso por um crime e ele pagou 30 anos, vamos botar aí, depois ele saiu e falou, não, agora você vai ser preso pelo mesmo crime. É ilegal. Aleluia. Agora, na justiça de Deus, na lei de Deus, não é a mesma coisa. O pecado deve ser punido com a morte. E Jesus, ao ser crucificado, o salário que era para mim, irmão, aleluia, ele recebeu o pagamento. Aleluia. A ira de Deus estava sobre ele. E é por isso que hoje, irmão, aleluia, Deus, para derramar a ira sobre a igreja, ele estaria ignorando o sacrifício do Cordeiro na cruz. O sacrifício de Jesus é tão eficaz que ele vai dizer, está consumado. Quando ele diz consumado, ele vai dizendo, Pai, está feito. Não precisa fazer mais nada. Basta crer, como Pedro diz, aqueles que creem, né, no seu nome, aqueles que creem nele receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Se você crê nele, irmão, aleluia. Ah, mas eu não mereço. Ainda bem que se você falar que merece, você não tem direito ao perdão. Porque se você falar que merece, você está dizendo, então quer dizer que eu, Jesus, não precisava vir morrer por você, já que você merece. Haveria pessoas no mundo então que mereciam também, então não precisava Jesus vir. Mas já que não há ninguém que possa ser salvo, Deus deu o seu Filho. Aleluia. E a Bíblia vai mais longe. Já vou terminar, vamos ficar de pé. Quando a Bíblia diz que veio a lei para que a ofensa abundasse, né? Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A Bíblia está dizendo que a lei veio para que a ofensa abundasse. Ou seja, como a lei de Deus vem, dizendo, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não cobiçarás. Essa lei vem para que o homem pudesse não cumprir essa lei. A lei não veio para que o homem pudesse cumprir, mas veio para mostrar que o homem é um pecador e que não cumpre a lei. E aí veio mostrar que o homem é impossibilitado de ser salvo se não for pela graça e pela misericórdia de Deus. Aleluia. Então hoje, meu amado irmão, se você crê nele, né, todo aquele que crê nele tem perdão pelo seu nome. Aleluia. Quando você fala o nome de Jesus, você pode não ver, você pode não entender, mas dentro do coração daquele que é de Cristo, aleluia, né, alguma coisa acontece. Certa feita, Paulo estava ameaçado de morrer. O livro de Atos fala isso. Aí Jesus aparece para Paulo e diz assim, Paulo, fale, não te cales, porque eu tenho muito povo meu nesta cidade. Que povo dele é? Que povo de Deus é esse? Que se o povo nem tinha crido no Evangelho, e Jesus está falando para Paulo, Paulo, fale e não te cales, porque eu tenho muito povo meu nesta cidade. Que povo é esse? O povo que ia crer. Aleluia. Aquele que vai crer, o Senhor já chama de povo seu. Aleluia. Por que eu sou povo de Cristo? Por que você é povo que se chama pelo nome dele? Porque cremos em Cristo, só por isso. Aleluia. Não é porque somos da igreja A, da igreja B, da igreja C. Aleluia. Porque placa de denominação não vai salvar ninguém, né? O religioso católico, ele levanta uma imagem, e tem crente que levanta a bandeira de uma denominação, achando que a denominação quer dizer alguma coisa. Sair por aí balançando bandeira com o nome da denominação não é pregar o Evangelho. O Evangelho é pregar o nome de Cristo, porque pelo seu nome receberão perdão de pecados. Aleluia. Não é fazer uma propaganda de igreja, que é o ID. O ID de Jesus é você falar de Jesus simples assim, irmão. Qual é a dificuldade de falar no nome de Jesus? Isso é o Evangelho. Aleluia. Né, irmãos? Então que você venha proclamar o nome de Jesus, porque aquele que crê no nome dele tem perdão de pecados. E o resultado disso foi que foram cheios do Espírito Santo. Onde você fala o nome de Jesus, irmão. Se aquela menininha que estava na casa de Naamã, ela trouxe a cura, aleluia, o nome de Jesus
traz a cura, traz a salvação, traz o milagre, né, sobrenatural. Então não deixe de falar no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Os apóstolos disseram, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Aleluia. Se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia. Pedro só foi lá e falou o nome de Jesus. Acabou. Aleluia. Foi cheio do Espírito Santo. Aleluia. E dali Cornélio seguiu, né? Pedro não falou, a partir de agora tu vai ter que me fazer as contas aqui. Eu quero saber quanto é o teu dízimo. A partir de agora eu quero saber aqui, né, teus dados pessoais. Vou te dar uma carta de dentro. Não, Pedro seguiu o caminho dele. Cornélio seguiu o caminho dele. Aleluia. E ambos fizeram a obra do Senhor. Aleluia. Não, naquela época não havia ideia de você estar entrelaçado um homem com o outro. Havia um compromisso direto com Deus. Aleluia. Compromisso direto com Deus. Aí sim você está fora, né, do sistema religioso. Está ligado direto com Deus. Vamos agradecer a Deus. Vamos terminar em nome de Jesus. Paulo vai dizer aos Gálatas, né, que aquele que crê naquele que justifica o ímpio, né, irmão, ele é justo. Não diz que é aquele que crê naquele que justifica aquele que é crente. Não. Se você crê naquele que justifica o ímpio, quem justifica o ímpio? Jesus, irmão. Se ele justificar o justo não precisa ser justificado, porque já é justo. Aleluia. Então se você crê naquele que pode perdoar qualquer pessoa, então você é justo. Porque se você crê que Jesus perdoa um pecador, ele também te perdoa. Aleluia. Agora se você não crê que Jesus salva um pecador, também não te salva, porque então você não crê que é um pecador.